Essa gravação, gente, ela vai estar disponível a partir de amanhã, eu aviso vocês, tá? Eu aviso vocês lá no nosso grupo. Ela vai estar lá na plataforma, tá? Eu não vou mandar ela por e-mail para vocês. Ela vai ficar lá na plataforma para vocês, acesso vitalício. Então, eu não vou precisar ficar mandando por e-mail. Por isso que é mais prático para mim fazer os cursos pela plataforma, porque ela já vai ficar lá. Eu não preciso ficar mandando para vocês por e-mail, eu não preciso ficar pegando o e-mail de vocês, enfim, e ela também não fica no meu drive, porque daí fica ocupando espaço no meu drive. Se eu tiro de lá, vocês perdem o acesso, vocês não conseguem mais acessar, então dá a confusão. Assim, se eu coloco lá na plataforma, ele fica lá esse vídeo, acesso vitalício para vocês. Sempre que vocês entrarem, o vídeo vai estar lá. Então, não precisa se preocupar. Ele vai estar lá na aula de hoje, tá? Amanhã com certeza acho que eu consigo colocar, mas eu aviso para vocês. Então, esse vídeo vai estar lá, acesso vitalício para vocês. Eu calculo que vai dar mais ou menos 1h30. Não é que todas as aulas vão ter 1h30, talvez tenha um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas eu vou procurar equilibrar os assuntos que fiquem mais ou menos nesse tempo, tá? Então, eu selecionei, assim, alguns pontos gramaticais que eu vejo que se repetem muito em concursos, que se repetem muito em provas, em testes, em qualquer que seja, até mesmo vestibulares, e que as pessoas têm muitas dificuldades, que os candidatos param ali naquela questão e ficam pensando, bah, mas é assim, por que que é assim? Eu nunca aprendi isso. Como assim? Eu nunca vi isso, sabe? Então tem coisas que talvez para você, para um seja simples, para outro não seja tanto, mas eu resolvi juntar todos esses pontos gramaticais e colocar nesse curso, tá? Então, de repente para vocês hoje não tenha nenhuma novidade, ou de repente uma coisinha que eu fale lá, você vai dizer, putz, eu nunca tinha visto isso. Mas o objetivo desse curso não é só o concurso em si, tanto que eu não estipulei que ele vai ser específico para uma banca, tá? Ele é um curso de gramática para você pesquisar. Tipo, surgiu uma dúvida lá em voz passiva, eu tenho que explicar a voz passiva para os meus alunos. Eu sou muito fraca em voz passiva, não lembro, faz tempo que eu estudei. Vou pesquisar lá na aula que a Silvia fez. Então, você vem aqui, você pesquisa as regras, você vê exemplos, daí você relembra o que é voz passiva, você vai pronto para a tua aula fazer a voz passiva com os teus alunos. Então, assim você consegue, você está ao mesmo tempo estudando para ensinar e ao mesmo tempo para você se firmar e aprender aquele conteúdo, firmando, né, reafirmando aquele conteúdo que você viu às vezes há um tempo na faculdade e nunca ensinou. A gente sabe que a gente perde a prática, né? Eu sempre digo que eu fui aprender present perfect de verdade quando eu tive que ensinar. Antes de ensinar, eu não sabia o que era present perfect, né? Então, a gente aprende quando a gente ensina. Então, esse é o objetivo desse curso, tá? Eu vou falar, que vocês sabem que eu falo muito, né? E daí, se vocês têm dúvida, vocês vão anotando, tá? Ou vão colocando no chat. Conforme vai passando, eu vou dando uma olhadinha o que que tem ali, vou tentando responder. Senão, no final, a gente faz uma sessão de perguntas também, tá? Se der tempo, bem tranquilão, tá bom? Então, digamos assim, o primeiro assunto que eu resolvi separar aqui foi articles. Vocês vão dizer, putz, Silvia, mas artigo é fácil, é que nem português, né? Pois é, parece fácil, mas não é que nem português. Se fosse, a gente não precisaria estudar, né? Então, eu vou começar aqui com o definite article, que é o the, tá? Então, eu tenho que lembrar primeiro que eu só tenho um artigo definido em inglês, e ele vai equivaler aos 4 artigos definidos do português, né? Então, ele vai ser o, os, a, as. Ou seja, no inglês, a gente tem que pensar que eles não têm muito essa diferença de gênero e de número, tá? Eu sempre costumo dizer que o inglês é como se fosse uma língua indígena, né? Ele é um idioma simples, tá? Ele não se preocupa muito com gênero e número, tá? Ele vai ser bem mais simples nessa questão gramatical, porque a gente sabe que o inglês tem muito mais anos de vida do que o português, né? Ele surgiu muito antes.
Então, ele era um idioma mais simples, até pelo fato da época que ele surgiu. Então, eu tenho só um artigo para os 4 artigos do português. E eu tenho algumas regras para utilizar esse artigo que também são diferentes, tá? Então, eu vou começar com as regras que quando eu uso o artigo. So, we use the definite article the with singular and plural nouns. Então, a gente usa o artigo definido com substantivos, no singular e no plural, porque tanto faz, ele equivale ao singular e ao plural, ao masculino e ao feminino. For example, the name of the authors of the books on the top shelf begin with the letter A. Olha quantas vezes eu tenho o artigo definido nessa frase, e em todas elas ele vai significar um dos artigos diferentes do português quando eu traduzir, porque olha aqui, os nomes dos autores dos livros então aqui seria a prateleira de cima, né? Começa com a letra A. Aqui também poderia ser as autoras, porque eu não sei o gênero da palavra, né? Então, nada me impede de traduzir como as autoras. Então, eu posso usar tanto para singular, como para plural, para feminino e para masculino. Essa é a regra geral. Depois, when we identify something, quando nós identificamos alguma coisa, we are treating it as already known. Nós estamos tratando essa coisa identificada como já conhecida. So we use the when we assume that people are familiar with the same ordinary things that we are in our daily lives. Então, quando nós usamos o the, nós assumimos que as pessoas estão familiarizadas com as mesmas coisas comuns que nós estamos na nossa vida do dia a dia, na nossa rotina. And in the physical world outside. E no mundo físico do lado de fora. Então, a partir do momento que a gente coloca o the, e veja bem que eu estou falando the, não é de, tá? Não é isso daqui, ó. De. Isso aqui é português, tá? É the. Depois a gente vai ver que tem 2 pronúncias possíveis, mas a mais comum é the. Então, sempre que eu coloco the, eu estou definindo, por isso que é definite article. Então, the, eu estou definindo, eu estou identificando, tá? Eu sei o que eu estou falando, é aquele, é definido. Please, don't mention the sun, the sky, the earth, the weather, or the environment today. Por favor, não fale, não mencione o sol, o céu, a terra, o tempo, o clima, né? Ou o meio ambiente hoje. Então, possivelmente, essa pessoa já mencionou isso muitas vezes, né? Where's the phone? Onde está o telefone? I left it beside the radio on the table in the corner near the window. Eu deixei ele ao lado do rádio, em cima da mesa, no canto próximo à janela. Então, o rádio, a mesa, o canto, a janela, tá? Masculino, feminino, singular, plural, identificável. Eu sei o que eu tô falando, tá? Eu não tô pedindo qualquer telefone, é o telefone. Eu sei qual telefone eu quero. Onde está o? Where's the phone, tá? Então, identifico. We use the when we identify people by their jobs or their unique roles in society. Nós usamos o the quando nós identificamos as pessoas pelas suas profissões ou seu papel único na sociedade. E também we also use the with professional organizations. E também com associações ou organizações profissionais. For example, will you wait for the plumber? Você vai esperar o encanador? No, I can't. I have to go to the dentist. Não, não posso. Eu tenho que ir ao dentista.
Então, eu vou identificar o encanador e o dentista. Então, pela profissão, tá? He is thinking about joining the police or the army. Ele está pensando em se juntar, em entrar para a polícia ou o exército. Então, organizações profissionais. His brother works for the government. O irmão dele trabalha para o governo. Então, alguma parte de funcionário público do governo, enfim, tá? Então, eu identifico porque eu sei que organização que é. Eu identifico a pessoa pela profissão. Por exemplo, eu posso dizer, he is the teacher. Ele é o professor. He is the teacher whose wife is French. Depois vai ter essa das frases relativas. Então, ele é o professor cuja mulher, cuja esposa é francesa. Então, eu identifico pela profissão, pelo papel dele na sociedade, tá? Uma observação aqui, ó. Deixa eu colocar até de outra cor. Aqui, encanador. O B é uma silent letter, tá? O que é uma silent letter? É uma letra que a gente não fala, que a gente não pronuncia, tá? Então, eu vou falar plumber, plumber, tá? Eu não falo esse B aqui, tá? É plumber, tá? Não falo esse B. Isso aqui é bem importante também na questão de pronúncias. Tudo ok até aqui? Tranquilo? Se tiverem dúvidas, podem colocar no chat, tá? Aqui, ó, também, pelo papel que a pessoa desempenha na sociedade. Would you recognize the Pope, the Emperor of Japan, the Dalai Lama or the Queen? Você reconheceria o Papa, o Imperador do Japão, o Dalai Lama ou a Rainha? Aqui a gente já teria que mudar para o rei, né? Porque agora é o King, né? Então, o e a, tá? Porque eu estou definindo o papel da pessoa na sociedade. Então, profissão, o papel que ela desempenha na sociedade e associações profissionais, ok? O verbo think não usa só no presente simples? Nunca vi essa regra, Tati. Ah, porque ele tá com ing aqui, tu quer dizer? Aquilo dos stative e dos stative e dynamic verbs? Tá. Me lembre depois de eu te explicar isso, tá? Para não perder o fio da meada agora, mas tem uma diferença ali, tá? Depois eu vou te explicar isso daqui, explico para todo mundo já, tá? Dos stative, aqui, isso daqui do verbo think. Ok. Então, we can use the when we want to talk about something as a general concept and we are not referring to a specific example. Então, nós podemos usar o artigo the quando nós queremos falar sobre alguma coisa como um conceito geral, ou seja, eu estou generalizando e não se referindo a um exemplo específico. Eu não vou especificar. We do this with inventions and musical instruments, and with people, things, and animals in generalizations. Então, nós fazemos isso com invenções, instrumentos musicais, pessoas, coisas e animais quando eu estou generalizando. Então, veja bem, invenções, instrumentos musicais, pessoas, coisas e animais, tá? Quando eu estiver generalizando, aqui, ó. The horse was a symbol of freedom to the Apache.
o cavalo no geral, não era um cavalo específico, não era o cavalo branco, não era um cavalo selvagem, não, era o cavalo em geral, tá? O animal, o cavalo. Era um símbolo de liberdade para os apaches. Os apaches, people, a tribo, os índios apaches, tá? The customer isn't always right. O cliente não está sempre certo, nem sempre tem razão, né? Então, qual cliente? Qualquer um, estou generalizando. Não estou pegando um cliente específico, estou generalizando. What was life like before the computer? Como era a vida antes do computador? Qual computador? Qualquer um, tá? Estou generalizando. Como era a vida antes de inventarem o computador? Can anyone here play the piano or the organ? Alguém aqui consegue tocar piano ou órgão? Então, qual piano? Qual órgão? Qual instrumento musical? Qualquer um, aquele que tiver ali. Se você conseguir, beleza, salvou a minha vida, tá? Então, quando eu estiver generalizando, eu vou usar the. Tem uma regra depois que vai ser um pouco diferente, mas vamos lá. Então, lembrem, quando eu estiver generalizando, para falar de invenções, instrumentos musicais, pessoas, coisas e animais, tá? 5. Essa daqui tem que prestar muita atenção, porque assim, ó, eu tenho a regra e eu tenho as exceções, essas que matam, tá? Então, assim, essa é aquela regra que você vai ter para consulta, não é aquela regra para decorar, é a regra para consulta, tá? Então, faz um post-it lá, cola no meio do caderno, quando tu vai estudar, deixa grifado, copia, enfim, faz um ímã na geladeira, qualquer coisa, mas essa é aquela regra que você tem que estar consultando, não é decorar, tá? We use the to refer to things that are unique, but not place names. Então, nós usamos o artigo para se referir a coisas que são únicas, mas não nomes de lugares, tá? Porque senão seria muita coisa única, né? Todos os lugares são únicos. Então, coisas que são únicas, mas não nomes de lugares. Deixa eu ver se às vezes a Ana não está entrando. Não. Então, por exemplo, organizations. The United Nations. Uma dica para vocês, tudo que tiver United vai ter o artigo na frente, né? The United Kingdom, né? Então, eu poderia até acrescentar aqui. The United States, né? United States, isso com certeza vocês já sabem. The United States, the United Kingdom, o Reino Unido. E isso são lugares, né? Então, foge a regra, né? The Emirates, não sei se é United Emirates, alguma coisa assim, tá? Esses vão ter sempre o artigo. Ships, porque eles são únicos, tá? Por exemplo, the Titanic. Então, eu sempre vou ter o artigo aqui na frente. Documents, documentos desde que eles sejam documentos, assim, importantes, principalmente nacionalmente. The Constitution, tá? A Carta Magna, né? A Constituição. Public bodies, então, corpos, né, públicos, né, organizações públicas, né, corpo de bombeiro, de polícia, enfim, the police, the government, tá? Title of books and films, então, muitos títulos de filmes e de livros têm o artigo na frente, mas tem que fazer parte do nome, tá? Por exemplo, The Odyssey, a Odisseia, tá? Mas não é porque não que é obrigatório, se fizer parte do nome. Climate, the weather, eu sempre vou falar the weather, o tempo, how was the weather, what's the weather like, tá? Historical events, the French Revolution, a Revolução Francesa,
Official titles, the Queen, the President, the King, the First Minister, the First Minister. Political parties, parties aqui são partidos, tá? Partidos políticos. The Labour Party, então o Partido Trabalhador, o Partido Trabalhista. The Press, a imprensa, então, nome dos jornais, né? The Economist, The Times. E Believes, crenças, né? The Gods, a gente usa o artigo na frente de deuses, mas não de Deus, tá? Cuidem, quando for Deus, God, a gente usa maiúsculo e não usa o artigo na frente. Assim como a gente não usa o artigo na frente de nomes próprios, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, uma coisa que a gente faz em português, né? A gente diz o Paulo e a Maria. Em inglês, a gente não vai ter esse o Paulo e a Maria. A gente vai dizer Paulo and Maria. Não se usa o artigo na frente de nomes próprios de pessoas, tá? Nunca, nunca. Você não vai ter isso daqui, ó, tá? Então, isso é uma coisa que difere do português, isso que nunca vai acontecer. Então, nunca vamos ter o artigo definido nem o indefinido na frente de um nome próprio de pessoa, tá? E na frente também de espécies, the whole species. Então, por exemplo, eu vou dizer the dinosaurs, os dinossauros, tá? Mas acontece que tem como é que eu vou dizer assim, similares, palavras, grupos similares a esses aqui, que eu não vou usar o artigo. Por isso que eu disse para vocês, esse daqui é aquele que você tem que fazer uma colinha e tá sempre consultando, tá? Por exemplo, organizações. Congress, eu não vou dizer the Congress, não, eu vou dizer Congress, Congresso. Parliament, o parlamento vai ser só Parliament, eu não vou ter o the na frente. Alguns títulos de livros e filmes não vão ter o the na frente, então eu tenho que respeitar. Por exemplo, Jaws. Jaws é só Jaws, não é The Jaws. Alguém sabe que filme que é esse? Vamos ver aí, cultura inútil? Alguém sabe que filme que é? Jaws? Vocês devem ser muito novos, né? Vocês não devem... Ah, mas vocês conhecem, para. Opa, surgiu aqui, quem fez? Esqueceu, Tati? Quem que já assistiu Jaws? Vamos ver, não sabe, Maria? Ninguém, eu não acredito, vocês não sabem que filme que é Jaws, cara, é um classicão. Se eu não me engano, é do Steven Spielberg. Olha como é que fazem, né, a tradução dos nomes de filmes, né? Isso que dá. Jaws, o que é Jaws em inglês? O que é jaw? Vocês sabem o que é jaw? Jaw é mandíbula, tá? É esse osso aqui, ó, é a mandíbula. Já volto ali, tá, Tati? Já volto ali. Jaw é mandíbula, tá? É esse osso aqui que a gente tem, a mandíbula. Jaws é o filme Tubarão. Aquele primeiro Tubarão lá de 70 e pouco. Acho que é do Steven Spielberg, tá? Eles traduziram como Tubarão. Em inglês é Jaws, tá? Entre a 5 e a 6. Então, na 5, Tati, a gente tem a regra que para esses aqui você vai usar o artigo, tá? É assim, não tem muito o que discutir, porque eles são únicos, tá? Eles são únicos. Isso aqui é aquele que você tem que decorar, não tem porquê, sabe? Volta e meia a gente se depara com essas regras. Tem umas que têm explicação, tem umas que não. Essa daqui é aquela regra chata que eu vou te dizer assim, ó, Tati, é isso, entendeu? Tem explicação? Não, entendeu? Faz um cartazinho e pendura na tua geladeira, tá? E é aquilo que você vai ter que ver todo dia. Então, para essas aqui da número 5, tu vai usar o artigo, tá? Ficou uma aqui na outra página dos dinosaurs. Para essa da número 6, tu não vai usar o artigo. Qual que é a explicação? Não tem, tá? Não tem. Então,
Simplesmente isso, tá? Mas são poucas, tá? Ó, as crenças que eu falei, na frente de God, a gente não vai usar o artigo, na frente da palavra Deus, tá? Na frente de Buda, na frente de Jesus, na frente de Maomé, na frente de Mahatma Gandhi, enfim, todos esses pensadores, enfim, pessoas, né, ilustres da nossa história, envolvendo religião, crença, né? A gente não vai usar o artigo, tá? Official titles. Queen Elizabeth. Vejam bem, se eu falo... Deixa eu só ver aqui o chat. O jeito de aceitar que dói menos. Isso mesmo, Penha. Ó, se eu falo a rainha, eu vou falar the Queen, tá? Eu vou usar o artigo. Se eu digo a rainha Elizabeth, eu não vou usar. Eu vou dizer Queen Elizabeth, tá? Então, se eu tenho o nome, eu não uso o artigo. E se eu falo só a rainha, eu uso o artigo, tá? Então, ó, se eu falo o rei, eu vou falar the king. Agora, se eu falo o rei Charles, daí eu não uso o artigo, entendeu? Porque daí eu tenho o nome dele aqui, ó. Daí eu volto naquela regra aqui em cima, ó, que eu não vou usar o artigo na frente de nomes, tá? Então, de repente, é um macete que vocês podem pegar, tá bom? Então, esse é aquele que tem que fazer um cartazinho e tá sempre consultando. E vem muito do nome também da organização, né? Do próprio nome você vai ver, por exemplo, aqui da imprensa. O nome da revista é Time, não é The Time. Já o jornal é The Times, The Economist, tá? E a revista é Time. Então, vem muito do nome também, que nem os filmes. É Jaws, não é The Jaws, é Jaws, tá? E a espécie humana é Man, não é the man, tá? Então, tem que cuidar com isso daí. É confusinho, é confuso, eu sei, eu sei. Por isso que eu disse, eu preparei um material que vocês possam consultar, sabe? Bateu a dúvida, vou lá consultar no que a Silvia fez. E não uma coisa assim, decorar para um concurso. Não, você vai consultar. E de tanto você consultar, você acaba memorizando. Porque é assim que a gente aprende, né? De tanto usar, de tanto repetir, de tanto consultar, você acaba memorizando. Então, esse é o objetivo dessas aulas e desse material que eu preparei, tá? Posso seguir? Tranquilão? Eu sei, eu te entendo, Tati, porque eu também sou muito de lógica, sabe? Eu sou muito de regra. Bom, vocês podem perceber pelos meus vídeos, né? Eu sou muito de regra, eu sou muito razão, sabe? Então, eu procuro muito as explicações, por isso que eu sempre estou buscando regra, eu estou procurando uma explicação. Mas tem vezes que a gente não consegue, sabe? Não consegue. Mas sempre que eu puder, eu vou passar essa explicação para vocês, porque faz parte de mim, sabe? A minha essência é uma regra, uma explicação, é o porquê. Eu sou aquela criança que não passou ainda daquela fase dos porquês, sabe? Então, vamos lá. Essa parte aqui eu acho muito interessante, tá? Porque assim, ó, isso daqui nunca ninguém me ensinou. Quando vem com um substantivo próprio, daí eu não vou usar. Exatamente isso. Essa parte aqui de nacionalidades nunca ninguém tinha me explicado, eu fui aprender depois, tá? Então, quando a gente quer dizer, por exemplo, os chineses, os brasileiros, os americanos, às vezes eu via com S, às vezes eu via sem S. Por que que um tem plural? Por que que o outro não tem plural? E eu nunca entendia. Então, isso daqui eu coloquei porque eu acho assim que é bem importante. Quando a gente usa a nacionalidade para se referir a all the people in general, para se referir àquele grupo de pessoas daquela nacionalidade, tá? Existem algumas regrinhas para a gente colocar plural ou não. Então, para isso, we can divide nationality nouns into 4 groups. A gente divide as nacionalidades em 4 grupos, tá? Então, quando eu tenho as nacionalidades que terminam em is ou ss,
eu não vou passar para o plural essas nacionalidades. Então, para dizer os chineses, é the Chinese, sem S, tá? Os japoneses, the Japanese. Os portugueses, the Portuguese. Os suíços, the Swiss. E não vai plural nessas nacionalidades, tá? Isso daqui nunca ninguém me explicou. Quando eu tenho as nacionalidades terminadas em ien or en, eu vou colocar o S para fazer o plural, tá? Essas levam o S para fazer plural. Então, eu vou dizer the Australians, os australianos, the Belgians, os belgas, the Brazilians, os brasileiros, the Egyptians, os egípcios, the Russians, os russos, the Americans, os americanos, the Koreans, os coreanos. Deixa eu ver se ficou alguma para cá. The Mexicans, os mexicanos, and the Germans, os alemães. E tem aqueles que eu só vou colocar o S, que não tem nenhuma terminação específica, the Arabs, os árabes, and the Greeks, os gregos, tá? E aqueles que têm duas formas, se eles terminarem em ish, eu não passo para o plural. Ele é invariável. Mas na forma irregular, que é essa primeira aqui, eu vou passar para o plural, tá? Então, the Danes or the Danish, que é... Meu Deus, me fugiu. Dinamarqueses? Denmark, Danish, os dinamarqueses. The Spaniards or the Spanish, os espanhóis. E the Swedes or the Swedish, os suecos. Às vezes dá um branco, né? A gente fala tanta... Yes, thank you. Já se acabar com CH ou SH, também não vai ter plural, tá? Por mais que eu esteja me referindo ao grupo, eu vou manter a nacionalidade no singular. Então, eu vou dizer the British, os britânicos, the Dutch, os holandeses, the English, os ingleses, the French, os franceses, the Irish, os irlandeses, e the Welsh, os galeses, né? País de Gales, galeses. Uma observação. Se você quiser falar, por exemplo, uma japonesa, porque aqui, ó, a gente viu que para falar os japoneses, tá? Os japoneses. Mas se você quer falar isso para o plural, tá? Eu acho que eu não coloquei para o singular. Não coloquei. Mas se você quer falar, uma japonesa me ligou, ou um japonês me ligou, um só. Aqui eu estou me referindo ao grupo, tá? Quando eu vou falar um só, eu não posso dizer só um japonês ou uma japonesa. Por quê? Porque japonês ou japonesa é um adjetivo. E eu não posso usar um adjetivo apenas. Então, eu vou dizer assim, a Japanese woman called me. Eu tenho que ter woman ou man depois, tá? Eu tenho que ter um substantivo, porque só Japanese é um adjetivo. Não posso dizer só a Japanese called me. Se você falar a Japanese called me, a pessoa não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um bebê, se é um cachorro japonês que te ligou, enfim. Então, não tem como eu identificar. Eu preciso identificar a Japanese woman, a Japanese man, a Japanese child called me, tá? Então, pro plural, você usa the Japanese, tranquilo. Mas pro singular, você tem que identificar. Só uma curiosidade para vocês. A Frenchman, an English woman, eu ia falar an English woman, tá? We can also use the
Opa, vamos voltar para o vermelho. The plus an adjective to specify groups in society. Nós também podemos usar o the mais um adjetivo para especificar grupos na sociedade, minorias no caso, tá? Entendam-se como minorias. E aqui no caso, também falando de grupo de plural, tá? Plural. Então, eu vou dizer, por exemplo, the young, para dizer os jovens de hoje em dia, tá? The young nowadays don't study hard. The old, os idosos. The old need more attention. The sick, os doentes. Então, quando está no plural, eu posso usar só o adjetivo. Eu não preciso ter um substantivo depois. Eu posso usar só o the e o adjetivo. The sick were in hospital for very long. The blind, os cegos. The homeless, os sem teto. Ficou junto aqui, né? Os sem teto, os desabrigados, tá? Então, eu posso me referir a um grupo, uma minoria da sociedade, usando o the mais um adjetivo para me referir a um grupo, não a uma pessoa só, mas a um grupo inteiro, tá? Tudo bem? Ok. Vamos lá, número 9. We use the when we identify things or parts of things with descriptive phrases after the noun, especially prepositional phrases with of and relative clauses. Nós usamos o artigo quando nós identificamos coisas ou partes das coisas com frases descritivas depois de um substantivo, especialmente frases preposicionadas com of ou frases relativas, que foi aquele exemplo que eu falei do teacher lá em cima. We also put the before superlative adjectives and emphasizing adjectives such as main or first. Nós também colocamos o the antes de adjetivos no superlativo, né? Ou melhor, ou pior, ou mais caro, ou mais barato, ou adjetivos que que servem para enfatizar, como principal, main ou primeiro. Então, por exemplo, aqui, ó. The best part, a melhor parte, was being the first person to get it. To get it? Eu acho que é to get here. Eu acho que eu digitei errado isso daqui. The best part was being the first person to get. That was the main reason for going. Não, tá certo. The best part was being the first person to get it. That was the main reason for going early. Então, a melhor parte, a primeira pessoa a conseguir. Essa foi a razão principal. Então, na frente de superlativos, na frente de first, na frente de main, que é principal. Can I see the book that I bought? No, that you bought. Can I see the book that you bought? Aqui é uma relative clause. Uma frase relativa, né? Posso ver o livro que você comprou? Tá? Então, can I see the book? Então, estou identificando qual livro? O livro que você comprou. The person who called yesterday said you owed him $20. A pessoa que ligou ontem disse que você deve a ele $20. Também é uma relative clause. It's the middle of June already and I haven't finished painting the front of my house. É metade de junho já e eu não terminei de pintar a frente da minha casa. Aqui é o of, né? As frases preposicionadas com of, ó. Of June, of my house, tá? Isso daqui é da 9, né? Frases com of, superlative, enfim. Alguma pergunta aqui? Não, chat. Tá. The
or no article. Uso o the ou não uso, tá? Então, até aqui a gente viu quando usar. Agora a gente vai ver a diferença em situações que a gente coloca ou não coloca o artigo definido. Ainda estamos no definido, tá? Porque tem regras para a gente usar e tem regras para a gente não usar. É aquela situação lá dos nomes próprios, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na number 1. We use the for a specific meaning and no article for a general meaning before plural nouns and uncountable nouns. Nós usamos o the para um significado específico e sem artigo algum para um significado geral, antes de plurais ou substantivos incontáveis. Então, por exemplo, aqui, ó. The dogs next door are friendly. Os cachorros do vizinho são queridos, são simpáticos, são amigáveis. My sister is afraid of dogs. Minha irmã tem medo de cachorros. Aqui eu estou generalizando. General. A minha irmã tem medo de qualquer cachorro, tá? Não é o cachorro do vizinho, os cachorros do vizinho, tá? Tem que ser no plural, né? Aqui eu estou especificando. Os cachorros do vizinho, os cachorros ali do lado, tá? São queridos, são simpáticos, são amigáveis. Mas eu estou especificando quais são os cachorros. Então, eu vou usar o artigo. Já quando eu estou generalizando, eu não vou usar o artigo. Mesma coisa aqui, ó. The children have already spent the money we gave them. Aqui é só o the money, não é o the children. Michelle's boyfriend is always talking about money. Não vai o artigo. As crianças já gastaram o dinheiro que nós demos a elas. O dinheiro, especificando aquele dinheiro que a gente deu para as crianças, tá? É incontável, uncountable nouns. O namorado da Michelle está sempre falando sobre dinheiro. Qualquer dinheiro, não está especificando. Sentido geral. General. Tá? Mesma coisa que eu falar assim, ó. Vou pegar branco aqui, ó. Everybody likes coffee. Todo mundo gosta de café. The coffee my mom makes is the best. Então, aqui eu estou generalizando, né? Todo mundo gosta de café. Não vou colocar o artigo. Mas o café que a minha mãe faz, estou especificando qual é o café. É o café que a minha mãe faz. Então, eu estou especificando, vou usar o artigo. O café que a minha mãe faz é o melhor. Isso se o substantivo estiver no plural ou for incontável. Se for um substantivo no singular, não vale essa regra, tá? Prestar bem atenção. Vocês viram que é muito detalhezinho, é muita regrinha? São coisas que não tem decorar, cara. Tu tem que entender. Tu tem que entender e fazer uma pastinha de consulta, sabe? Imprimir esse material, encadernar no final do curso todo o material e ter lá a tua pastinha de consulta. Vai ser como uma gramática que vocês vão ter para pesquisar, uma apostilazinha lá, entendeu? Pra vocês pesquisarem, porque é muito detalhezinho. Então, não decora, não pense em decorar, tá? 2. We use the with nouns such as history or poetry when they are followed by of phrases and no article in other contexts. Então, nós usamos o artigo com palavras como history e poetry. Então, história e poesia. Quando elas são seguidas por frases com of, né? Preposição of.
e sem artigo em qualquer outro contexto. Deixa eu ver o que tem aqui. Um exemplo no singular, já volto lá. Então, vamos ver aqui, ó. History Poetry. The poetry of Philip Larkin is unusual. A poesia de Philip Larkin é incomum. But poetry isn't their favorite subject. Poesia não é a matéria favorita deles, tá? Então, só quando for seguida de of que eu vou usar o the. O mesmo vai acontecer com history. We studied the history of Scotland. Daí sim. He taught us Scottish history. Ele nos ensinou a história escocesa. Então, se eu mudar aqui e colocar o of, eu vou ter o the na frente. Dê um exemplo no singular para diferenciar. Tá aqui, né? No singular, tu vai usar o... Aí que tá a questão. No singular, tu vai usar, porque é que nem... Porque você vai cair lá na primeira regra. Aqui, ó. The top shelf, the letter A. Você não vai usar... Não tem como você não usar o artigo, sabe? Mas deixa eu pensar em alguma coisa. Não é essa daqui, é essa daqui. Peraí. Deixa eu colocar em outra cor para diferenciar. The neighbor's cat is black. Não tem como eu fazer essa frase sem o artigo, sabe? Porque tá no singular. Não tem como eu tirar o artigo. Ou se eu falar assim, the car is old. Como o meu substantivo está no singular, não tem como eu fazer essa frase sem o artigo. Se ele tivesse no plural, eu poderia tanto fazer com o artigo ou sem artigo, dependendo se eu estivesse especificando ou se eu estivesse generalizando. Quer ver? Eu vou abrir outra página que eu acho que daí não fica tão confuso aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Não fica mais específico. Cai na regra geral do uso. Isso mesmo, Wesley. Mas quer ver? Ó, vamos deixar claro aqui, ó. Deixa eu colocar com linhas, que daí fica um pouquinho mais organizada a minha escrita aqui, ó. Por exemplo, se eu falar assim, ó, the car is old. O carro é velho. Não tem como eu tirar o artigo. Como ele está no singular, não tem como eu fazer car is old. Não existe, fica uma frase sem sentido, sabe? Agora, se eu passar cars pro plural, eu posso dizer assim, ó, cars are... Fazer umas frases bobas, né? Useful. Carros são úteis. Estou generalizando, né? Estou generalizando. Agora, se eu for especificar, eu posso dizer assim, ó. The cars from Japan are cheap. Os carros do Japão são baratos. Então, eu estou especificando apenas os carros do Japão. Daí eu uso o artigo. Se eu estou falando no geral, carros são úteis. Não coloco artigo. Isso no plural. Agora, quando eu falo no singular, a única opção é usar o artigo. Não tem como eu fazer essa frase sem o artigo, entendeu? Tá? Espero ter ajudado, Tati, entendeu? Beleza? Isso aí, joia. Gente, perguntem quando vocês têm dúvidas, tá? Se eu não conseguir responder, eu vou atrás. Imagina, eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Se eu não achar a resposta, eu vou atrás e trago na próxima, tá? Porque às vezes assim a gente sabe, mas é aquela história do porquê, né? A gente sabe fazer, mas às vezes não sabe explicar o porquê, ou não consegue colocar em palavras o porquê daquilo.
mas eu vou tentando. Vamos lá. É meus alunos que choravam de rir comigo por causa disso. Dizia, eu sei, mas eu não sei por quê. Então, vamos lá. We can use the with nouns to talk about a specific time or place, and no article with those same nouns after prepositions in or at when we are talking more generally. Então, nós podemos usar o artigo com substantivos para falar sobre um tempo ou um local específico e sem artigo com os mesmos substantivos, mas se eu estiver usando depois da preposição in ou at, eu não vou usar o de. Então, por exemplo, that was the Christmas before you were born. Aquele foi o Natal, estou especificando qual Natal. O Natal antes de você nascer. Did you hear that noise during the night? Você ouviu aquele barulho durante a noite? Porque assim, eu não estou dizendo no Natal, entendeu? Não é no Natal, não é à noite, entendeu? É o Natal antes de você nascer, durante a noite. Então, eu estou especificando. Agora, se eu vou falar no Natal ou à noite, daí com preposições in ou at, daí eu não vou usar o artigo. Tem mais exemplos aqui, ó. After you pass the school, depois de você passar a escola, you will see the church. Você vai ver a igreja. Não é que você está entrando na escola, na igreja. Não. Passou a escola, viu a igreja. É só o artigo aqui, tá? The prison is a big red building. A prisão é uma construção grande e vermelha. Agora, se eu usar as preposições para dizer no, na, dentro, tá? Daí eu não uso o artigo. Most people would rather be in school or in church than in prison. Então, a maioria das pessoas preferiria estar na escola ou na igreja do que na prisão. Então, aqui não vai in the school, in the church, in the prison. Não vai, tá? I can never study at night. Não at the night, tá? Por que que isso tá aqui? Porque é muito fácil a gente confundir, porque a gente diz assim, ó. In the morning. In the afternoon. E in the evening. Essas três partes do dia, a gente usa in the. Só night, que é at night, à noite, tá? Então, tem que cuidar, porque a tendência é colocar o the aqui, tá? E para as outras, para os locais, também a gente diz, por exemplo, at the market, at the movies, at the shopping mall, at the, sempre tem o at the, né? At the museum or in the museum, enfim, seja at ou seja in. Mas para esses três locais, eu nunca vou colocar o the. E aqui eu acho que a gente poderia até acrescentar hospital, né? In hospital. Se você está lá internado, é in hospital, tá? Agora, se você trabalha at the hospital, daí você pode colocar o the. Outras frases que também seguem esse exemplo. At Christmas, at university, in town, in winter. Você nunca vai dizer in the winter, tá? Ou at the university. I study at university, tá? At Christmas, no Natal, ok? We use no article, sem artigo, in many prepositional phrases referring to general concepts.
Então, se referindo a conceitos gerais, sem artigo. Como em ir de ônibus, going by bus, quando não tem where there isn't a particular bus being classified or identified, quando não tem um ônibus específico, né? E no article when we talk about sports, sem artigo quando a gente fala de esportes, tá? Então eu vou dizer, they came by bus, não by the bus, by bus, tá? Qualquer meio de transporte, by bus, by car, by ship, by bicycle, by horse, by plane, enfim, tá? Let's go to bed, que também não tem o the. Send it by email. Loves cricket, loves soccer, loves baseball, loves basketball, não vai the. Tennis is her favorite sport. I don't play golf. Não, I don't play the golf. Se você usar o play com o artigo, é para instrumentos musicais. Play the piano. Lembra que a gente viu lá em cima? Play the drums. Tá? Para instrumentos musicais, você coloca o the. Para esportes, não. Ok? Tranquilo aqui com o the? Ok. Eu vou abrir um parênteses aqui, então eu vou explicar para a Tati que ela me pediu do think, do verbo pensar, tá? Da questão dos dynamic stative verbs. Eu vou até acabar falando numa aula, mas eu vou falar já aqui, porque assim, ó, quando surge a dúvida, a gente já tem que resolver, tá? Eu vou falar só dele, tá? Mas vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso. Mas aqui eu vou falar do think. A questão do verbo think é a seguinte: ele tem dois sentidos, ele pode ser tanto dynamic como stative verb. Por isso que ele pode ser usado no gerúndio e não ser usado no gerúndio. Então, ele tem dois significados. Ele pode ser, primeiro, pensar. Quando ele for pensar, pensar é uma ação. Então, aqui ele é um dynamic. Ele é um dynamic verb. Se ele é um dynamic verb, eu posso colocar ele no gerúndio. Então, eu posso dizer que nem estava lá naquela frase. I am thinking. Eu estou pensando. É uma ação. I'm thinking about going to New York, por exemplo. Estou pensando em ir para Nova York. Quem me dera, tá? Agora, se eu usar o think como achar de ter opinião, tá? Achar de ter opinião, ele não é uma ação. Como é que eu vou colocar ele? Achar é o quê? Uma opinião. Vou colocar como opinião. Daí ele é um stative verb. Daí ele não pode ser usado no gerúndio. Daí eu vou dizer, por exemplo, I think you are right. Eu acho que você está certa. Mas você não pode dizer eu estou achando. Você tem que dizer eu acho, tá? Agora, pensar, você pode dizer eu estou pensando. Ele é uma ação. Mas achar, não. Achar é opinião. Então, ele não é uma ação. Daí, I think. Então, você pode ter o think com os dois sentidos, tanto dynamic como stative. Se ele for dynamic, você pode colocar ing. Se ele for stative, você não pode colocar ing. E com certeza, se eles pegarem no concurso, eles vão pegar isso daqui. Eles não vão pegar um verbo que você vai ser fácil de identificar, né? Tá? No problem. Precisa falar da pronúncia do the. Vamos voltar aqui para aquela página que eu abri. Bom, como eu falei para vocês, o artigo the, tem duas pronúncias,
tá? Talvez, não sei se vocês sabem disso. Mas, por exemplo, se eu tenho uma palavra que tem som de consoante, eu vou dizer the table, the car, the house. Agora, se eu tiver uma palavra com som de vogal, eu vou dizer the, tá? Então, eu vou dizer the apple, the orange, the end, the egg, e assim por diante, tá? Então, ele muda esse som para um I, the apple, the orange, the egg, the end, e não the table, the car, the house, tá? Então, cuidem com essa pronúncia. Eu acho que eu coloquei até um vídeo no grupo sobre isso, né? Depois vou repostar ele, porque é bem interessante isso daqui, tá? Pouca gente faz essa diferença, tá? Depois daí vocês podem rever isso daí. E vamos para os artigos indefinidos. Então, aqui nós temos os artigos indefinidos, indefinite articles. Algumas pessoas, alguns estudiosos consideram um artigo só, tá? Porque eles dizem que é a mesma coisa, o I e o N, né? Que eles significam a mesma coisa, os dois significam um, uma, né? Eles não têm diferença de tradução, a diferença só de usar eles é por causa do som. Outros estudiosos dizem que não, que são dois artigos diferentes, então eu, sinceramente, não sei o que dizer para vocês. Às vezes eu acho que é um só, às vezes eu acho que são dois, mas enfim. Então aqui diz assim, ó, we use the, porque eu sempre acho ele no singular, the indefinite article, tá? Então, o artigo indefinido, our an, a gente usa com singular nouns. Ele só existe no singular, tá? Ele não existe no plural. Então, se você está passando uma frase para o plural e você tem, por exemplo, assim, I have a house. Quando você passar para o plural, não vai ter esse a. Você vai dizer we have. Você pode deixar sem, ou você pode colocar some houses, tá? Depende se o teu aluno é mais avançado ou não, senão ele vai deixar sem. We have houses, we have some houses, tá? Mas não existe a no plural, nem o an. Choosing a or an depends on the first sound, not letter of the next word. Isso daqui é muito importante. Escolher entre o a e o an depende do primeiro som, não da letra da próxima palavra. Nós usamos o A antes de som de consoante e o N antes de som de vogal. Minha vida inteira eu aprendi errado. Eu aprendi que o A a gente usava antes de palavras que começam com consoante e o N antes de palavras que começam com vogal. E não é. É palavras que começam com som de consoante e palavras que começam com som de vogal. Aqui entra fonética, tá? Fonética e fonologia. Eu não vou entrar nessas partes porque não é a minha especialidade, tá? Mas, enfim, eu tenho que ter o som, tá? Então, have a banana. Is this a one-way street? Ah, Cris tinha caído. Por que a aqui se começa com vogal? Começa com vogal, mas o som é de consoante. Como assim? One, não é som de W? Você não diz woman, woman, tá? É som de W, é consoante. I need a holiday. Write a you, then a P. Som, tá? Som.
Agora aqui é som de vogal. Have an apple. Is this an old Rolls Royce? He has an honest face. Ah, mas aqui começa com H, mas é o H mudo. Então eu pronuncio só o O. Honest face. Write an N, and then an O. Ok? Então, vogal, consoante, mas é o som, não o que está escrito. We usually use a or an to classify people or things when we mention them first. Ou seja, a gente vai usar o artigo indefinido quando a gente menciona alguma coisa pela primeira vez, tá? We read a story about a man, a young Irish girl, and a priceless diamond ring. Nós lemos uma história sobre um homem, uma garota irlandesa e um anel de diamantes, como é que a gente diz? Priceless? Sem preço? Não. Quando uma coisa não tem valor imensurável, me faltou a palavra. Priceless. Vocês entenderam? Priceless, vamos pro tradutor. Alguém já colocou aqui para teacher. Imensurável, né? Eu achei que fosse, mas fiquei meio assim. Imensurável, tá? Então, imensurável diamond ring, tá? Então, quando eu estou mencionando pela primeira vez, eu vou dizer uma, como português, né? Porque eu não estou definindo, né? É indefinido, tá? Então, eu vou dizer uma. Nós lemos uma história. A história se passava, daí eu vou definir, daí então eu vou para o the, né? Mas a primeira vez que eu menciono, eu vou usar o indefinido. When we classify something, we are saying that is a member of a category. Quando nós classificamos alguma coisa, nós dizemos que essa coisa é membro de alguma categoria. Então, a gente vai usar o a ou o an. When we classify the kind of thing we are talking about, quando nós classificamos o tipo de coisa que nós estamos falando, or when we want to talk about any example of the kind of thing we're talking about. Ou quando nós queremos falar sobre qualquer exemplo do tipo da coisa que nós estamos falando. Meio confuso, mas vamos ver no exemplo. What is that? It's a mouse. É um rato. Então, é daquela categoria. It's a mouse. His first film was a comedy. O primeiro filme dele foi uma comédia. Tá? Não foi a comédia. Foi uma comédia. Do you have a ruler? Você tem uma régua? Pode ser qualquer uma, desde que seja uma régua, tá? I'm looking for a knife. Estou procurando por uma faca. Qualquer faca, desde que seja uma faca. Eu não estou procurando pela faca de pão, por uma faca para cortar carne congelada. É uma faca, tá? Uma faca qualquer. O que acontece muito? O que a gente se engana muito? A gente vê o A aqui, a gente já liga com o A do português, tá? O artigo. Talvez isso pareça bobo para vocês, mas acontece muito. Principalmente na hora de uma prova, em que a gente está com o nosso sistema nervoso a mil, tá? Então, cuidem, lembrar que o A é o indefinido, é o ou uma, né? Tanto o A como o an, tá? We use a or an, esse N era para ser maiúsculo, né? When we classify people by the work they do or the kind of beliefs they have. Então, nós usamos o artigo indefinido, a ou an, quando nós classificamos as pessoas pelo trabalho que elas fazem ou pelos tipos de crenças, entre aqui, filosofia de vida, tá? Então, não só crença, quando a gente fala crença, parece que é coisa de religião, não só isso, tá? Mas uma filosofia de vida que a pessoa segue, a questão política, tá? Que ela segue, que ela tem. Então, por exemplo, I'm a socialist, not a communist. Então, eu sou uma socialista, não uma comunista. Isn't your friend Mary a vegetarian?
a sua amiga Mary não é uma vegetariana? Sheila's an architect. A Sheila é uma arquiteta. A gente não fala isso em português, né? A gente diz, a Sheila é arquiteta. A gente não diz uma arquiteta. Por exemplo, se eu vou me apresentar, eu vou dizer, Hi, my name is Sylvia. I am an English teacher. Eu sempre vou colocar esse am na frente, ou I am a teacher. Eu sempre vou colocar o artigo indefinido na frente da minha profissão. Quando você se apresenta, você tem que colocar o artigo indefinido na frente da tua profissão. I am a doctor, I am a bus driver, I am a dentist, I am a teacher, I am a... Enfim, qualquer coisa, tá? Tem que ter o artigo. Stanley talks like an engineer. Stanley fala como um engenheiro. I am a student. Eu sou um estudante, um aluno. Tá? Aqui faltou um espaço. Gente, eu corrigi, olhei esse arquivo várias vezes e ainda tem erros, né? Menos do que o outro, mas ainda tem. Tudo bem até aí? Nenhuma pergunta? Ok. 5. We can use a or an when we classify things in definitions. Então, quando a gente classifica coisas em definições, em descrições com características particulares e with a proper noun, com um nome próprio, for one example of the type of thing mentioned, como um exemplo do tipo de coisa mencionada. Vamos ver nos exemplos, então, aqui. That painting is a Picasso. Aquela pintura é um Picasso. Quer dizer, eu estou classificando pelas características do quadro, eu estou dizendo que ele foi feito por Pablo Picasso, tá? Então, eu uso o próprio nome próprio, que está aqui, ó, a proper noun, né? Para classificar por causa das características do quadro, como se fosse uma categoria, né? Ser um Picasso, ser o quadro do Pablo Picasso. Have you driven a Mercedes? Você já dirigiu, não tem já, você dirigiu uma Mercedes? Então, você dirigiu uma Mercedes, quer dizer, qualquer Mercedes, né? Sendo da Mercedes-Benz, você já dirigiu? Opa! Is your watch a Calvin Klein? Seu relógio é um Calvin Klein, quer dizer, é da marca, né? Calvin Klein, tá? The professor had a big nose, a small mouth, and an enormous mustache. Coitado do professor, né? O professor tinha um nariz grande, uma boca pequena e um bigode enorme. Então, special, como é que diz aqui? Particular features. Características peculiares, particulares, ok? Is a tomato a fruit or a vegetable? Estou classificando pelas características. Tomate é uma fruta ou um vegetal? A dolphin isn't a fish, it's a mammal. Então, o golfinho não é um peixe, é um mamífero. Então, estou classificando pelas características particulares de um tipo de alguma coisa que eu mencionei. Tá? Aqui. Tranquilo até aí, gente? Tudo bem? Eu esqueço de tomar água, depois amanhã tô rouca de novo, né? Ok? Agora, eu tenho a possibilidade de usar a palavra one como artigo, porque o one é um numeral, né? Uma, que é o mesmo significado do artigo indefinido. Então, em que situações que eu posso usar? Não é que sempre eu vou usar, mas eu posso usar. Vocês mesmos já devem ter ensinado para os alunos de vocês que você pode dizer 100, quando você está contando, né? Ou 100. Posso tanto usar com o numeral como com o artigo, né? Então, existem situações em que é melhor a gente usar o one, existem situações que é melhor usar o a. Então, vamos ver aqui quais são elas. We can use our, an, or one before a noun to talk about a single thing or person.
Então, aqui tanto faz, eu posso usar tanto o artigo como o numeral antes de um substantivo para falar sobre uma coisa ou uma pessoa. Por exemplo, in some places there are graves that are used again after a year or after 1 year and a day or 1 day, tá? Então, aqui tanto faz. Em alguns lugares tem covas, né, tumbas, túmulos que são usados novamente depois de 1 ano e 1 dia. Então, tanto faz eu dizer after a year and a day, after 1 year and 1 day, after a year and 1 day, aqui eu posso trocar como eu quiser, tá? Aqui tanto faz, porque eu estou falando de uma coisa ou de uma pessoa específica, tá? We use one, então a gente vai usar o numeral to emphasize the number, para enfatizar que é um número, or to talk about a particular but unspecified occasion, usually in narrative. Então, para enfatizar que é um numeral, ou para falar sobre alguma coisa, uma ocasião particular, mas não específica, geralmente numa narrativa, tá? Então, está contando alguma coisa. We only have room for one passenger. Nós só temos espaço para um passageiro. Você está especificando que é só um, tá? Então, aqui você vai usar um número porque você quer enfatizar a quantidade, o numeral. He tried to balance on one leg, but he fell over. Ele tentou se equilibrar em uma perna. Você está enfatizando que foi numa só, mas ele caiu. One day, ó, narrativa. One day there was a terrible storm. Um dia teve uma tempestade terrível. Houve uma tempestade terrível, né? A gente tem mania de colocar o verbo ter. One time we almost had an accident. Uma vez nós quase tivemos um acidente, ou nós quase sofremos um acidente. Então, narrativa e para enfatizar o número, a gente costuma usar o one, tá? É muito mais comum. We use one in exact numbers, especially in phrases with larger numbers. Então, nós vamos usar o número em números, especialmente em frases com números maiores. E we use a or an in approximate amounts and fractions. E se a gente usar números aproximados e frações, a gente dá preferência para o artigo, tá? Our first car cost $1,120. Então, eu estou dando o número exato, ó. Exact numbers, and it's a large number. Estou dando o número exato, $1,120. $1.120. Número exato e é um número grande. Então, eu vou dizer one, tá? Agora aqui, ó. Add 1 cup of flour. Adicione 1 xícara de farinha. Número exato, tá? É receita. Receita tem que ser número exato. That trip cost almost, quase, aproximado, quase $100. Quer dizer, não foi $100, foi almost, foi quase. Quando é aproximado, eu vou usar a or an. It took about a day and a half to complete. Fractions, números quebrados, frações. Levou aproximadamente 1 dia e meio para completar. A day and a half. Então, 1 dia e meio para completar. Então, aqui, para frações, números aproximados, eu dou preferência para o artigo. Números grandes e exatos, eu dou preferência para o numeral. Tranquilo? Ok? E agora algumas situações em que eu vou usar o artigo ou que eu não vou usar o artigo. Estão cansados de me ouvir já, né? Já devem estar dormindo. Tipo assim, vamos mutar a Silvia e amanhã a gente assiste a gravação, porque eu não aguento mais ela falando. Vamos lá.
Tá no final, gente. It's okay, tá ligado ainda, Tati? Consegue ainda, tá ligada? O bom é que vocês estão de férias, né? O Wesley também. O bom é que vocês estão de férias. E, tipo, eu acredito, pelo menos, que vocês não deram aula, né? Então, pelo menos não passaram o dia inteiro aguentando o aluno, né? Daí já é mais sossegado, né? Porque se não aguentar aluno o dia inteiro e daí mais a Silvia de noite, meu Deus, né? Mas a próxima é só quinta-feira, né? Então dá para dar aí 2 noites de descanso, né? Beleza, a Maria também tá aí. Então, aqui, ó, algumas situações que a gente vai usar ou não o artigo indefinido, tá? Então, nós vamos usar o I e o when. Ó, aqui, ó, when we are thinking, ó, aqui o thinking de novo, Tati. Quando nós estamos pensando em alguma coisa como uma unidade, tá? E nós não vamos usar o artigo quando não é uma unidade ou é incontável. Isso é muito importante. Eu nunca vou usar o I e o N na frente de um substantivo incontável. Por quê? Porque o I e o N, ele está contando, né? É uma. Então, eu não posso usar na frente de um substantivo incontável se ele é uma, se ele está contando, tá? Então, nunca se usa na frente do incontável, a não ser que eu esteja contando como uma unidade única. Por exemplo, would you like a coffee? Aqui é como a gente faz no português. Você gostaria de um cafezinho? Quer uma água? Mas você não está dizendo uma água, você está se referindo a uma garrafa de água. Você não está dizendo, na realidade, um café, né? Você quer dizer uma xícara de café. Isso também acontece no inglês, tá? Eles também fazem isso. Eles também chegam numa cafeteria, por exemplo, e pedem assim, 2 waters, please. Tá? Isso daqui também acontece. É claro que isso daqui não vai acontecer num concurso, por exemplo, tá? 2 waters, please. Tá? Mas eles estão se referindo ao quê? 2 garrafas de água. 2 coffees, 2 xícaras de café. É como a gente faz no português. Então, se eu penso numa unidade sozinha, uma xícara de café, eu posso dizer, would you like a coffee? Mas vejam bem, isso daqui para qualquer professor que você mostre, ele vai dizer que está errado, tá? Por quê? Porque isso daqui é usado na fala, tá? Isso daqui é considerado errado gramaticalmente, na escrita. Para qualquer professor que você mostrar, ele vai dizer que está errado, que a Silvia ensinou errado, mas isso daqui foi retirado de gramática, tá? Isso daqui na fala é correto, tá? We have started a new research project. A mesma coisa aqui, ó, tá? Porque project or research project é incontável. Mas se você pensar como um projeto, você pode usar o artigo. I caught a fish. Peguei um peixe. Lembrar que peixe pode ser contável e pode ser incontável, tá? Ele tem as duas situações. Mas eu vou dizer assim, ó, do you prefer coffee or tea? Aqui eu não estou pensando numa unidade sozinha, numa unidade, uma xícara de café. Você prefere uma xícara de café ou uma xícara de chá? Não. Estou pedindo o que você gosta, o que você prefere. Do you prefer coffee or tea? Você prefere café ou chá? Aqui eu estou pensando em toda a questão do incontável, da substância em si, tá? He's doing research, olha, está fazendo pesquisa on fish or shellfish. Então, ele está fazendo pesquisa sobre peixes, né, ou conchas, tá? Acho que shellfish, acho que é um tipo de peixe que tem concha, acho que não é concha, shell só é concha, né? Então, tem essa possibilidade que a gente faz a mesma coisa em português, de falar 2 águas, 2 cafés, tá? Mas na fala, cuidado. We use a or an before a noun to talk about a single example. Então, nós usamos o I e o an antes de um substantivo para falar sobre um exemplo apenas. Or, aqui era for instance. Por exemplo, for instance of a more general thing, por exemplo, uma coisa mais geral, e no article, sem artigo, quando nós estamos falando sobre um conceito geral.
We bought a cheap wine. Nós compramos um vinho barato. Mesma coisa aqui, ó. Vinho é incontável. Mas eu estou me referindo a uma garrafa de vinho. Então, nós compramos um vinho barato. I have a terrible fear of heights. Eu tenho um medo terrível de alturas. Fear é incontável, mas o meu medo terrível de alturas eu estou especificando, tá? The old man had a good life. Life é incontável. Não, life não é incontável não, porque eu tenho plural, tá? Então, life aqui não é incontável não. Mas eu estou colocando ela como específico, um exemplo sobre aquilo que eu estou falando, não estou generalizando. Se eu vou generalizar, eu não coloco o artigo. I hate cheap wine. Eu odeio vinho barato. Fear of death can affect anyone. Medo da morte pode afetar qualquer um. Life is beautiful, so enjoy it. A vida é linda, então aproveite. Aqui é questão de generalizar e especificar. Se eu especifico, eu uso o artigo. Se eu generalizo, eu não uso o artigo. Bom? Nossa, 9h29. Mais programado do que isso, impossível. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Querem pedir alguma coisa? Querem colocar alguma coisa? Sou toda ouvidos. Se quiserem abrir o microfone e falar. Prof, você nos disse que vai colocar lá na plataforma. Você está me Sim, ouvindo? Me ouvindo? sim. Só que tem as exceções. Como é que você vai fazer? Daí eu mando por e-mail, Ah, ok, obrigada. sem problema nenhum. Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação sobre a aula? Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigada pela presença, tá? Assim que o material de quinta-feira estiver pronto, eu aviso vocês no grupo e vou postar lá na plataforma. E essa gravação, eu acredito que amanhã já eu consigo postar ela na plataforma para vocês, tá? E daí não se esqueçam que ela vai estar sempre lá na plataforma, tá? Então, vocês vão ter acesso vitalício, vai estar lá para vocês. E quinta-feira nós estamos aqui de novo no mesmo bate-horário, beleza? Boa noite para vocês, eu que agradeço e até quinta. Bye, bye.